Bom, pessoal, falaremos agora de dois transtornos hematológicos importantes: anemia ferropriva e anemia megaloblástica. Vamos lá. Bom, falaremos primeiro da anemia ferropriva ou anemia ferropênica, aonde a característica é uma anemia hipoproliferativa por carência de ferro, por isso que ela está dentro da classificação em que a medula óssea não está conseguindo fazer sua função, por isso ela é hipoproliferativa. Tá vendo? Mas quando eu tenho uma anemia hiperproliferativa? É quando você tem hemoglobina abaixo dos níveis normais e a gente olha a hemoglobina, mas como que eu consigo olhar? A gente olha a medula óssea, se ela está trabalhando ou não, se o problema está na medula óssea, se existe carência de alguma coisa que está comprometendo as funções da medula óssea, pelo reticulócito. Se o reticulócito está aumentado, significa que a medula óssea está jogando células ainda não preparadas para fazer sua função, células imaduras, e isso tem como característica uma anemia hiperproliferativa. A medula óssea está trabalhando muito. Ok, pessoal? Mas quando falamos de anemia ferropriva, anemia por carência de ferro, é uma anemia do tipo hipoproliferativa. Existe a classificação segundo a Organização Mundial de Saúde: anemia leve de 10 a 13, que é o grau 1, a moderada, né, de 9,9 a 8, e a grave, grau 3 e grau 4, abaixo de 8, né, 7,9, e menos que 6 já é grau 4. Ok, pessoal? Vamos dando sequência. Quando eu falo em causas de anemia ferropriva ou ferropenia, né, uma ferropenia, existe uma classificação, de forma que eu posso ter uma carência de ferro pelo aumento da demanda de ferro. Durante a gestação, vai precisar de muito ferro. Não está gerando um outro ser ali, então vai gastar muito ferro, então pode desenvolver uma anemia por carência de ferro durante a gestação. Uma criança ou um adolescente nas fases de crescimento, nos estirão de crescimento, tanto na infância quanto na adolescência, e quando se está fazendo um tratamento com eritropoetina, uma situação em que o rim não está exercendo sua função de produzir esse hormônio, pode diminuir os níveis de ferro. As causas pelo aumento da perda de ferro: uma hemorragia crônica, que é a causa mais comum nos adultos, por menstruação, que é a causa mais comum em mulheres, e aí tem aqui uma hemorragia aguda, também, claro, doação de sangue, por diminuição da ingesta de ferro, quando você está com uma síndrome de má absorção, um sprue tropical, uma doença, uma enfermidade de Crohn, ok? Tudo isso pode comprometer a absorção de ferro. Dentro da clínica da anemia ferropriva ou anemia ferropênica, a fadiga, né, pessoal? Isso é o principal motivo de consulta. A pessoa se sentindo muito cansada, acorda cansada, uma palidez mucocutânea, uma diminuição da capacidade de exercício, hemorragias do tubo digestivo. Aí, com o avançar dessa anemia, pode começar a apresentar as unhas quebradiças, a queilose, que são as fissuras da comissura dos lábios, e essa unha em cuchara, que é a unha em colher, essa unha invertida. Beleza. Pode apresentar dentro da clínica um avançar aí de uma anemia ferropriva, quando a carência de ferro está se tornando cada vez maior, uma disfagia devido pela carência de ferro, chamada de síndrome de Plummer-Vision. Essa disfagia normalmente não se acompanha com odinofagia, então lembre-se que pode apresentar disfagia e isso pode ser a causa de consulta, porém é uma situação rara isso aí. A enfermidade celíaca: quando eu falo em enfermidade celíaca, lembrando que aí pode ter uma síndrome de má absorção de tudo que o estômago, de tudo que o intestino absorve. Então vai ter deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, de cobre,
né, além da deficiência de ferro, que é a doença, né, celíaca aí. Quando eu falo em anemia ferropriva, eu tenho um laboratório recheado. Mas o que é importante para falar assim, eu vou buscar anemia ferropriva? Eu vou avaliar a ferritina sérica. A ferritina sérica é aonde se armazena o ferro, o ligante do ferro dentro das células é a ferritina. Isso localizado principalmente nos enterócitos e nas células da medula óssea, como por exemplo, né, as células de defesa armazena aí ferro também. Então nós temos principalmente esses dois lugares, medula óssea e nos enterócitos. Se eu tenho uma carência de ferritina nos estoques, de fato eu tenho uma anemia ferropriva. O valor de ferritina, alguns lugares fala 20 a 200, aqui de 50 a 200, tanto é que para falar que tem um balanço negativo de ferro, você está com uma ferritina abaixo de 20, uma eritropoese com deficiência de ferro, ou seja, uma eritropoese ineficaz. São etapas da anemia ferropriva, a gente não vai entrar em detalhes da anemia ferropriva como doença, mas determinado momento dessa doença, da instalação dessa doença, o laboratório sofre variações. Por exemplo, vamos tentar colocar isso um pouco mais claro aí para vocês. A pessoa começou de forma crônica a perder sangue, um adulto perder sangue pelo intestino. Então, inicialmente ele está perdendo sangue, os estoques de ferro, a ferritina está normal, de forma que inicialmente a pessoa, se está perdendo ferro e faz um laboratório, se está perdendo sangue e por consequência ferro no laboratório, nem vai, né, aparecer grandes problemas aí. Mas na medida que vai perdendo esses estoques de ferro, a ferritina vai diminuindo. Então a primeira etapa seria um balanço negativo de ferro, menos de 20, uma eritropoese com deficiência de ferro, que com o avançar da carência de ferro, a produção de hemácias, que é a eritropoese, começa a se tornar ineficaz, e por fim você tem a doença instalada, que é uma anemia ferropênica, que você tem a ferritina abaixo de 15. Se eu estou com pouca quantidade de ferro armazenado, como estaria o ferro que transporta, como estaria a ferritina que transporta ferro no sangue? Porque a ferritina é a que armazena ferro nas células. Só que a transferrina, né, que seria a mesma ferritina, a diferença é que a ferritina está dentro das células armazenando ferro, e a de transporte, a transferrina, é o que transporta ferro no sangue. Se está faltando ferro, como que vai estar a transferrina dessa pessoa? A saturação de ferro está baixo. Então tem muito transportador livre na corrente sanguínea esperando ferro, mas não tem ferro. Então a saturação de transferrina é o outro marcador mais importante aí. E quando você está com uma anemia ferropênica, você está com os níveis de transferrina abaixo de 10, valor de referência 30 a 50. Você tem outros, o TBIC, que é a capacidade total de ligação de ferro, ela vai estar super aumentada. Por quê? Como que está a capacidade de ligação de ferro? Está alta, não tem ferro, então a capacidade está aumentada. Ok? Outros valores, a protoporfirina. A protoporfirina tende a estar aumentada. Por que a protoporfirina está aumentada? A protoporfirina é o componente, faz parte do componente hemo antes da ligação do ferro. Se eu não tenho ferro para ligar a protoporfirina para formar o grupo hemo, a protoporfirina está aumentada. Mas o importante é ferritina e saturação. Para fazer o diagnóstico da anemia microcítica, então, né, a gente tem uma diminuição dessas hemácias. Então essas hemácias vão estar microcíticas, o fentolitro dela vai estar abaixo dos valores normais. Nós vamos ter como característica uma saturação diminuída e uma ferritina baixa, fazendo o diagnóstico diferencial com uma anemia por doença crônica, por enfermidade crônica, aquela pessoa que tem uma doença crônica, e essa doença crônica tem como característica um aumento de um hormônio
secretado pelo fígado chamado epsidina, mediada pela interleucina 6. Então essa epsidina está aumentada e faz com que dificulte a saída do ferro da ferritina para a corrente sanguínea. A ferritina libera o ferro e a transferrina pega para transportar para o lugar certo. Então, se a ferritina não consegue liberar o ferro por causa dessa epsidina que está alta devido a um processo inflamatório, nesse caso a ferritina está alta. De forma que, como eu diferencio uma anemia ferropriva de uma enfermidade crônica, uma anemia por inflamação, a ferritina é o meu grande um grande auxílio aí para diferenciar entre elas. Nós temos ainda, dentro das anemias que cursa com microcítica, nós temos as talassemias, não vai ser tema da nossa aula, e a anemia megaloblástica, que dificilmente vai estar microcítica e ela é macrocítica. Para o tratamento da anemia ferropriva, em torno aí de 300 mg de sulfato ferroso, que representa 60 mg de ferro elemental, de 3 a 4 vezes por dia, né? Vamos ter problemas gastrointestinais aí. O tratamento é no mínimo 6 meses, ideal de 6 meses a 12 meses, é um tratamento longo. Algumas complicações da administração desse ferro são moléstias digestivas, dor abdominal, náuseas, vômitos, estranhamento. Para o diagnóstico das anemias hipoproliferativas a gente já falou, acabou repetindo aqui, mas não se esqueça que o fentolitro dele vai estar baixo, que é o tamanho da hemácia, vai estar diminuído na anemia ferropriva quando ela está instalada. Nas fases iniciais, com déficit de ferro ou eritropoetina ineficaz, não tem essa anemia ferropriva instalada, bonitinha, com microcitose aí. A saturação, que é importante, e a ferritina. Ok, pessoal? Anemia por enfermidade crônica, então o tratamento pode ser a eritropoetina recombinante em determinadas situações, porque se é uma falha renal em que você não tem a eritropoetina, mas enfim, a anemia por doença crônica é uma deficiência pelo aumento da epsidina, ok? Epsidina. E quando eu vou administrar ferro para anemia por enfermidade crônica, quando a ferritina está abaixo de 100, valor de referência segundo o Harrison 50 a 200, ou quando a transferrina está abaixo de 20. Sobre a anemia megaloblástica, que o bicho pega um pouco mais, aqui eu posso ter deficiência ou de B12 ou de ácido fólico. Tem como característica a anemia megaloblástica um defeito na síntese do DNA, e faltando DNA você não tem capacidade de mitose na medula óssea. Se não tem mitose, você vai ter comprometimento das funções da medula óssea. A cobalamina, a B12, existem 2 mecanismos de absorção, o passivo, que tem pouca importância clínica, e o fisiológico, mais habitual, que ocorre essa absorção no ilho, e para que essa absorção ocorra no ilho, precisa de pontos importantes aí a serem discutidos. Então lembre-se, o ferro, a B12 é absorvida principalmente no ilho, na última porção do ilho. E o folato ele é absorvido na porção superior do intestino delgado, enquanto a B12 é na última porção, o folato é nas primeiras porções do intestino delgado. Todos os folatos, são convertidos em 5-metil-tetraidrofolato quando ele entra. Ele é folato, caiu na corrente sanguínea, foi absorvido, ele passa a se chamar 5-metil-tetraidrofolato. Quais são as causas de anemia megaloblástica? Pela deficiência de cobalamina, a gente vai ver um quadro, e por deficiência de folato, e tem algumas outras situações, como por exemplo o metotrexato, tem como mecanismo de ação comprometer exatamente a mitose. O metotrexato é um medicamento utilizado para várias situações clínicas aí. Quais são as causas de deficiência da cobalamina? Nutricionais, os vegetarianos,
A anemia perniciosa a gente vai entender, a gente vai mostrar um quadrozinho aí mostrando a absorção da B12, mas a anemia perniciosa você tem como característica um comprometimento da B12 por atrofia gástrica, né? Outros problemas deficiência do fator intrínseco e causas intestinais, como por exemplo uma ressecção ileal, uma doença de Crohn, um sprue tropical. Quando eu falo em ressecção, para poder ter clínica de anemia megaloblástica, tem que ter perdido aí, ressecado pelo menos, né, 1 metro aí, mais de 1 metro do ilho, né, não do ilho terminal só, de todo o trânsito do intestino delgado. Ficou um pouco errado esse texto aí, mas se você fez uma cirurgia e dado a parte terminal, você tirou 1 metro dele ali, você tem clínica de deficiência de B12. Quando fala em deficiências de folato, pode ser pelo alimento, sobretudo em ancião, lactantes, indígenas, alcoolismo, outras por deficiências também, como sprue tropical, a própria enfermidade celíaca, ressecção do jejuno, né, que é outra porção mais superior do intestino delgado. Outras causas fisiológicas aí, pelo embaraço também, a lactância, tanto é que nesse período tem que fazer administração de ácido fólico. Outras causas como medicamentos, sulfasalazina, nitrofurantoína, causas mistas como hepatopatia, tudo pode cursar aí o alcoolismo. Mas no dia a dia, as principais causas de folato mesmo, problemas de absorção, se a pessoa tem uma síndrome de má absorção. O alcoolismo é uma causa bem frequente de anemia megaloblástica por deficiência de folato. Dentro das manifestações clínicas, o volume corpuscular médio está aumentado, a glossite, a queilose comissural, pode apresentar uma febrícula, pode apresentar uma icterícia, vai depender de muita coisa aí, pode apresentar uma hiperpigmentação, sinais de diarreia. Quando eu falo em carência de B12, eu posso desenvolver as neuropatias periféricas, principalmente a parestesia. Isso é motivo de consulta. A pessoa chega para você e fala que está com as extremidades formigando. Isso pode ser carência de B12 cursando com anemia megaloblástica. E por quê? Vamos entender. O problema aqui é que eu tenho um aumento da homocisteína e uma diminuição da metionina. A metionina é um neuroprotetor. E pela carência de B12, eu não vou converter a homocisteína em metionina. A homocisteína, ela não é legal, ela é tóxica, ela é transformada em metionina e essa metionina tem funções neuroprotetoras aí. Quando eu falo em absorção do B12, ele, quando alimentamos, né, alimentos ricos em B12, a B12 se liga a uma proteína chamada ligante R, e esse ligante R desce com a B12 até o estômago. Pela ação gástrica, aí entra os problemas gástricos, né, deficiências de fator intrínseco, enfim. Quando você tem deficiência da produção ácida, como por exemplo a anemia perniciosa, acaba que essa B12 não se solta do ligante R e ela vai passar por todo o intestino ligado ao ligante R e assim ela não vai absorver. Para ela ser absorvida, ela tem que estar ligada ao fator intrínseco. O fator intrínseco que transporta a B12 até o momento em que ela vai ser absorvida lá na última porção do ilho. Aqui não vou entrar em detalhes não, que você tem as proteases que vai ajudar também na ligação, ou seja, se eu tenho deficiência pancreática, eu também posso cursar com deficiência de B12. E o ácido fólico, né? O ácido fólico ele não tem grandes dificuldades nas primeiras porções do intestino delgado. E agora aqui a gente vai falar um pouquinho o porquê desse problema todo. Primeiro, o ácido metilmalônico,
ele é transformado em succinil-CoA pela cobalamina. A mesma B12 transforma a homocisteína em metionina, de forma que, moral da história, se eu não tenho metionina, porque eu não tenho B12, o excesso de metionina vai trazer para mim transtornos neurológicos, parestesia. E se eu não tenho a cobalamina, eu não vou ter também como eliminar o ácido metilmalônico. A gente vai até mostrar aí uma revista médica, falou que hoje considera, isso em 2005, né? Fala que o ácido metilmalônico é mais sensível para avaliar a deficiência de B12 do que a própria dosagem da B12, porque a dosagem da B12 pode ser imprecisa aí. Quando eu falo em carência de ácido fólico, durante o processo de crescimento desse feto, né, ele pode ter carência de ácido fólico, não ter a mitose acontecendo com eficiência, e aí vai ter deficiências do tubo neural, desenvolvendo aí, né, a anencefalia, a mielomeningocele, a espinha bífida, são comprometimentos pela deficiência do ácido fólico. Os dados hematológicos vai cursar com uma pancitopenia, porque está faltando mitose para toda a linhagem da medula óssea, um volume corpuscular médio acima de 100 fentolitros, alguns neutrófilos hipersegmentados, isso é importantíssimo, é um achado importante quando se fala em anemia megaloblástica. E o ácido metilmalônico, ele me ajuda muito a falar se tem carência de B12. Ele vai estar aumentado na carência de B12 e vai estar normal na carência de ácido fólico. Porque se eu tenho B12, de todo jeito, independente se vai ter mitose, independente de qualquer coisa, a B12 tem essa função que a gente já falou, que é transformar o ácido metilmalônico em succinil-CoA. Então, com isso, se você não tem B12, você tem esse ácido metilmalônico aumentado. Então tá aí o ácido metilmalônico, que é o mais sensível marcador de deficiência de B12, segundo uma revista médica. Existe a prova de screening, pouco utilizada, é muito complicada de se fazer, não sei com que frequência realizam ela, até porque existem as provas de laboratório. Aqui me ajuda a fazer um diagnóstico diferencial se é deficiência de folato, se é deficiência de B12. Você vai ingerir B12, depois vai conferir o que saiu na urina. É toda uma novela aí. Quem quiser entender, digita aí esse nome no YouTube que vocês vão perceber como funciona esse teste. Mas existe esse teste aqui sim. O tratamento de deficiência de folato e cobalamina, os pacientes que han sofrido deficiência de cobalamina, por geral, devem receber o tratamento, né, por resto da vida. Seria um tratamento inicial, uma injeção por dia, né, por semana, e uma injeção por semana depois por um mês, e depois uma vez por mês. Isso provavelmente um tratamento de por vida. E quando se fala em carência de folato, que a gente vai falar dele aqui agora, são doses de 5 a 15 miligramas de ácido fólico, não é interessante você administrar o ácido fólico sem administrar B12. Por quê? Eu preciso da B12 para fazer as funções de transformação do ácido fólico em bases nitrogenadas, que são as bases nitrogenadas que vai fazer parte do processo de mitose. Então, se eu não tiver B12, não adianta eu ter ácido fólico. O ácido fólico sem B12 não é nada, o B12 sem ácido fólico não é nada também. Então é importante isso. Ok, pessoal? Então valeu, isso foi as anemias aí para nós.